Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos aqui a mais um conteúdo 100% focado no concurso da Polícia Militar da Paraíba. Eu sou o professor Ari, o brabo da redação, e olha, hoje eu vou mostrar para vocês um modelo de redação de acordo com um tema subjetivo. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já postei conteúdos aqui na internet em que eu analiso o perfil da banca IBFC. Eu mostro, olha, o perfil da banca é cobrar temas subjetivos, temas um pouco mais elaborados do ponto de vista filosófico, cultural, sociológico, sociopolítico. Então, quem vai fazer a prova da PM precisa estar ligado nessa informação, precisa entender que esse é o perfil da banca, que ela não vai cobrar provavelmente temas comuns, temas simples, temas de atualidade, não. Ela sempre questiona, até analisa temas atuais, mas sempre numa ótica filosófica. Então você deve estar preparado, deve ficar ligado, deve se preparar de forma correta. Tem gente que nem sabe dessa informação, tem gente que vai fazer a prova sem saber dessa informação. E eu não quero que seja você, eu quero que você entenda. E agora eu vou analisar um modelo que eu escrevi à mão, manuscrito mesmo, para que você entenda o perfil, como escrever uma redação nesses temas espinhosos, casca dura aí, beleza? Então vamos lá, sem enrolação. Antes de começar, deixa eu só pedir, por gentileza, se você puder dar o like aí, vou esperar 3 segundos até você dar o like. 1, 2, 3, e aí, deu like? Se não deu, infelizmente, você não vai receber novos conteúdos, porque o YouTube entende, quando você dá o like, que meu conteúdo é relevante para você, e quando eu postar mais vídeos sobre a PM Bahia, você vai ser informado para quem clicou, claro. Quem não clicou não vai receber, tá bom? Então vamos lá, tamo junto. É assim mesmo, galera, vamos lá. Então, modelo de redação IBFC sobre tema subjetivo, tá? Tema subjetivo, que na verdade não é sobre tema subjetivo, é sobre o que a banca cobra. A banca cobra temas subjetivos. Então, provavelmente até... Vou colocar aqui na descrição do vídeo um conteúdo que eu publiquei, em que eu mostro lá o perfil de temas, inclusive temas que a banca IBFC cobrou em provas de PMs, que são temas extremamente complexos e subjetivos, tá? Então, vamos lá, cai para dentro aqui. Olha o tema que eu estou analisando, tá? Um tema da banca IBFC, tema real, cobrado em prova, tá? E eu vou analisar e vou mostrar um modelo. Vamos ler aqui o texto motivador, Vamos ler aqui o texto motivador. E a partir dele a gente vai entender a frase temática e mostrar o tema. Olha, na longa história da desinformação... Opa, o que é desinformação? Ó, vai anotando as palavras-chave. Desinformação. Você vai lembrar desinformação, você vai lembrar de notícias falsas, Utilização de falsas informações para beneficiar alguém ou prejudicar outrem. Então, desinformação, Então, a banca está dizendo que é uma longa história, que não é algo atual, Na verdade, o que nós temos hoje é um aperfeiçoamento da desinformação, utilizado por meio da internet. Não há mais critérios de verificação das informações. A informação está muito mais diluída na sociedade, então isso ganhou uma dimensão muito maior. Mas sempre houve desinformação. Vamos continuar. O surto atual de notícias falsas já ocupa um lugar especial, com uma assessora presidencial norte-americana, Kellyanne Conway, que chegou a sacar da manga um massacre em Connecticut, para defender que se proibisse a entrada no país de viajantes de 7 países muçulmanos. Então, está contando aqui uma história que aconteceu nos Estados Unidos, de uma assessora da presidência que criou uma notícia falsa para induzir a população a achar, a acreditar num factoide, para proibir a entrada de viajantes muçulmanos nos Estados Unidos. Aí, ó, mas a invenção de verdades alternativas, que ela é muito gentil, quando ela fala verdades alternativas, se referindo a notícias falsas, não é tão infrequente e equivalentes às mensagens de textos e aos tweets cheios de veneno de hoje podem ser encontrados em quase todos os períodos da história, inclusive na antiguidade. Então veja, a importância de você ler o texto motivador, principalmente quando você tem temas, e o perfil da banca IBFC é esse, temas mais subjetivos. É muito importante que você leia os textos motivadores para você compreender a essência do comando lá do recorte temático, porque às vezes a banca traz um recorte temático um pouco complexo. E aí você só vai entender o que a banca quer de verdade quando você lê a coletânea.
Geralmente a coletânea da Banca BFC é mais simples, às vezes é um texto só. Na maioria das vezes é só um texto, como foi aqui, tá? Então fica ligado, porque a leitura, a compreensão exata do que está nos textos motivadores ou na coletânea é muito importante para esses temas subjetivos. Bora lá. Agora vai falar de como, né, a desinformação é verificada, né, na antiguidade. Ó. Procópio, o historiador bizantino do século VI, escreveu um livro cheio de histórias de veracidade duvidosa. História secreta, anedota no título original, que manteve em segredo até sua morte, para arruinar a reputação do imperador Justiniano, depois de ter mostrado adoração a ele em suas obras oficiais. Pietro Aretino tentou manipular a eleição do pontífice em 1522, escrevendo sonetos perversos sobre todos os candidatos, menos o preferido por seus patronos, os Médicis, e os prendendo, né, para que todo mundo os admirasse, no busto de uma figura conhecida como Dois Pasquino, perto da Piazza Navona, em Roma. Os pasquins se transformaram em um método habitual para difundir notícias desagradáveis, em sua maioria falsas, sobre personagens públicos. Então veja, basicamente o que o texto está falando, a coletânea está falando olha, está mostrando como a desinformação e a falta de verdade, ela não é algo atual, não é algo exclusivo, não é um recorte apenas da atualidade do século XXI. Lá no século XIV, século XV, há situações em que as notícias falsas ou informações inverídicas foram utilizadas para manipular, né, para viciar a informação, para viciar a vontade popular. Então, qualquer comparação com a realidade atual não é mera coincidência. Então, se hoje são utilizadas notícias falsas nas eleições por candidatos A ou candidatos B, não é um privilégio nosso, da nossa contemporaneidade. Tá? Então, professor, o tema é sobre notícias falsas. Cuidado, muito cuidado. Você precisa lembrar, inclusive eu ensino isso lá no meu curso teórico. Eu ensino a diferença entre eixo, assunto e tema. Na maioria das vezes, o aluno tangencia o tema quando ele escreve sobre o assunto e não sobre o tema. E num tema como esse aqui, é muito comum e é muito provável que muitos alunos iriam escrever sobre o tema notícias falsas. Mas não é isso que o tema quer. Ok, professor, mas você está falando aí que os textos motivadores falam sobre notícias falsas. Ok. Mas o tema não é sobre notícias falsas. Olha só o tema aqui, ó. Olha o tema. Olha o tema aqui, ó. A partir da leitura do texto de apoio acima e com base em seu conhecimento de mundo, desenvolva um texto dissertativo argumentativo, que é o mesmo da prova de vocês, tá? Sobre o tema. Qual o espaço da verdade nas relações interpessoais na sociedade contemporânea? Então, se você escrever sobre fake news, eu acho que é para escrever sobre o impacto das fake news no mundo contemporâneo. Você ia tangenciar o tema. Porque a questão das fake news, a questão da desinformação, é apenas o assunto. O tema não é o assunto. O tema é o que está aqui, ó. Qual o espaço da verdade nas relações interpessoais na sociedade contemporânea? É claro que eu não tenho tempo, nem tenho disponibilidade para explicar no passo a passo agora. Isso aqui eu ensino lá no meu curso. Tem 4 aulas para ensinar o aluno a entender os temas e a não tangenciar o tema, e nem fugir do tema. Não tem como eu explicar isso aqui agora. Mas uma das maiores causas de notas baixas em redação nesse tipo de tema aqui é quando o aluno não interpreta corretamente a frase temática. Ele escreve sobre o assunto e não sobre o tema. Isso aqui é muito comum. A gente já corrigiu mais de 20 mil redações e esse aqui é um dos top 5 erros mais comuns. O aluno escrever sobre o assunto e não sobre o tema. Então vamos lá. Quando a banca faz uma pergunta, tá? Qual o espaço da verdade nas relações interpessoais contemporâneas, ela quer que você se posicione. Ela quer que você emita um juízo de valor. Ela quer que você emita um ponto de vista. Então vamos ver aqui agora qual seria um modelo ideal, que eu considero ideal, para um tema como esse, tá bom? Então agora eu vou escrever aqui. Meu cachorro tá aqui no meu pé. Pepeu. Quer ver o pessoal? Quer? Vem cá, vem. Olha aí, pessoal. Olha esse cachorrinho safado aqui, ó.
Cachorro não sai do meu pé. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Dá oi, pessoal, ali, ó. Dá. Oi, pessoal. Tá bom, agora vai lá. Deixa o papai trabalhar. Pronto, pessoal. Desculpa a brincadeira aí, mas bora lá. Olha só. Vamos lá. Então, não esquece do tema. Muito cuidado, gente. Não esquece do caminho que a banca deu. Não esquece do norte que a banca dá. Qual que é o tema aqui, ó? Qual o espaço da verdade nas relações interpessoais na sociedade contemporânea? E eu também, importante lembrar, galera, você só vai conseguir ter ideias, ter argumentos, ter repertórios, ter condições de escrever sobre temas nesse estilo aqui da Banca IBFC, se você ler. Quanto menos você lê, quanto menos informações, quanto menos argumentos e possibilidades você nutrir a sua mente, dificilmente você vai conseguir escrever sobre um tema como esse. Tá? É por isso que as bancas estão ficando mais complexas. É por isso que a Banca IBFC costuma cobrar esse tipo de tema. Porque ela vai avaliar habilidades que superam a capacidade do aluno de decorar alguma coisa. Redação é para isso. É para avaliar a tua capacidade de compreender o mundo, de criticar o mundo, de avaliar o mundo de forma complexa, do ponto de vista filosófico. Nós vivemos num mundo complexo, nós vivemos num mundo extremamente difícil, então é preciso avaliar os fenômenos para além da decoração de dados e informações. Então é importante ter capacidade crítica reflexiva, tá? Vamos lá. Então olha só o que eu escrevi aqui, ó. A introdução das linhas 1 a 5, tá? Não há uma regra, não há uma quantidade padrão ideal, né? O que não pode é ter uma introdução muito grande. O que é importante que você entenda é que a introdução tem que ter todos os elementos de um projeto de texto, que é a tese e os dois argumentos. Você pode colocar também um contexto, mas se tiver os elementos essenciais de um texto tratativo argumentativo, fechou, tá perfeito. Ó, e também outra coisa, né? A introdução não é momento ainda de desenvolver ideias. Tem gente que fica desenvolvendo ideias na introdução e aí perde o foco, perde a noção, tá? Vamos lá. Em tempos mais recentes, né, defender o interesse por meio da mentira foi uma estratégia de sobrevivência, principalmente em contexto de ameaça. Entretanto, a contemporaneidade é marcada pelo ápice da civilidade humana, caracterizada por relações que, em tese, não justificam a falta de comprometimento com a verdade. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Olha, em tempos recentes, por exemplo, vamos pensar aqui, né, lá no Holocausto, né, campos de concentração. É o seguinte, faltar com a verdade, mentir, para sobreviver, por exemplo, àquele sistema lá cruel, degenerante. Era algo aceitável? Claro que era. Por exemplo, ditadura militar, em que o indivíduo era perseguido por suas opiniões políticas. Quem pensasse diferente do governo poderia ser até morto, torturado e tal. Era aceitável mentir naquele contexto? Sim. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó. No mundo contemporâneo, e o tema é qual o espaço da verdade nas relações contemporâneas, no mundo contemporâneo, em que dificilmente você vai ser preso porque você pensa diferente do governo, em que dificilmente você vai viver num contexto de desumanização, cara, não há mais sentido, não há mais porquê, não há mais motivo para você mentir, tá? Para você utilizar de notícias falsas para fugir de alguma coisa. Então é isso que eu estou dizendo, tá? É esse o contexto que eu quero dar, tá? Então, lembra do tema, qual é o espaço da verdade? Então hoje o espaço da verdade é muito mais claro do que era em tempos recentes de opressão e de desumanização. É isso que eu estou falando aqui. Certinho, olha só. Continuando, ó. Então essa aqui é a minha tese, ó. Na contemporaneidade atualmente, né, a contemporaneidade, né, é marcada pelo ápice da civilidade, ó. Não há mais opressão em tese, né, humana, caracterizada por relações que em tese não justificam a falta de comprometimento com a verdade. Desse modo, vale ressaltar os valores interpessoais dos novos tempos em contraste com o problema da naturalização da mentira. Então eu trouxe dois argumentos, uma tese e um contexto, tá? Então veja, qual que é o argumento 1, ó? Valores interpessoais dos novos tempos. Eu vou falar sobre isso aqui no argumento 1, ó. Valores interpessoais dos novos tempos. Em contraste com o problema da naturalização da mentira, tá?
Então vamos lá. Veja que temas como esse exigem realmente um nível de texto um pouco mais elevado, um pouco mais profundo. E isso só vai ser possível se você ler. O que vai ter de gente, cara, se a banca IBFC mantiver esse padrão de temas que ela vem cobrando em prova de polícia, na prova da PM Paraíba, o que vai ter de gente eliminada na redação não é brincadeira. Porque é um texto que exige um pouco mais de capacidade crítica, tá? Então, você precisa construir isso de maneira adequada. Certinho, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei, meu Deus do céu. Vamos lá. Agora vamos para o argumento 1, linha 6 aqui, ó. De início, né? A comunicação é uma peça fundamental para as relações interpessoais da atualidade. Tá? Com isso em mente, em um mundo cujo acesso à informação é digitalizado e praticamente universal, é interessante que virtudes como a autenticidade sejam priorizadas, uma vez que algumas tá, artimanhas são mais perceptíveis e prejudicam a reputação, importante elemento em interações no geral. Eu estou falando aqui da importância de ser autêntico, de ser verdadeiro. Em um mundo, né, com informação difundida, diluída, se sobressai quem é mais autêntico, quem é mais verdadeiro, tá? Aí, ó, portanto, a mentira é vista como um distúrbio comunicativo, pois é construída em torno de algo que não existe ou que é distorcido, semelhante ao que Skinner propõe em O Comportamento Verbal, que é um livro, né? Ao discursar sobre como uma resposta verbal pode ou não ser fidedigna. Agora eu vou fechar o parágrafo, né? Fechar o argumento com um elemento crítico. Ó. Em suma, em prol do bem-estar social, o compromisso com a verdade é um estímulo a ser buscado. Então eu estou falando aqui, reforçando a importância da comunicação verdadeira, né? Dessa comunicação positiva no mundo atual. A gente vive no mundo contemporâneo da informação. Então, quem parte para o uso da mentira, da não veracidade das informações, acaba perdendo a reputação. Fica queimado, vamos dizer aqui uma expressão bem comum, bem popular. Fica queimado. Então, a verdade nessa era da comunicação toma uma proporção muito mais elevada. Então, se sobressai melhor na internet, nas redes sociais, sobressai melhor no mundo contemporâneo dominado pela informação, quem tem compromisso com a verdade. É isso que eu estou falando aqui. Tá? É isso que eu estou falando aqui. Eu utilizei ali um repertório do Skinner para reforçar o meu ponto de vista. Tá? Aí, ó, linha 15. Linha 15. Por outro lado, a mentira em situações de naturalização, traz consequências severas à população. Em uma dinâmica parecida com a da corrupção, pequenas desinformações podem causar grandes impactos, principalmente por serem capazes de mudar sutilmente pensamentos e comportamentos. Por exemplo, uma pesquisa feita pela ONG Asas mostra que 7 em cada 10 brasileiros acreditam em notícias falsas sobre vacinas, o que prejudica a promoção de saúde no país. Ou seja, a disseminação da verdade é crucial para que indivíduos preservem a própria integridade, de forma que a sociedade opere adequadamente. Então, estou falando o seguinte aqui, ó. Lembra que no primeiro parágrafo que eu falei sobre a importância da verdade no mundo dominado pela informação, a importância de você ser autêntico, de ter um compromisso com a verdade, como isso é importante nesse mundo. E agora eu reforcei a importância da verdade, como é importante trabalhar com a verdade para que a população não se prejudique. Por exemplo, eu trouxe o exemplo da vacina. Olha, 7 em cada 10 brasileiros acreditam em notícias falsas. Por quê? A gente vive numa sociedade de analfabetos digitais. O que é um analfabeto digital? É um indivíduo que não sabe filtrar informações. Ele sabe ler, sabe escrever, mas ele acredita em tudo que ele lê. Ele vê uma notícia no Google, ele não vai lá para conferir
ele não consegue, não tem a capacidade de aferir a verdade daquela informação. Ele se contenta com o título, ele se contenta com uma foto, com alguma coisa que foi publicada por alguém mal intencionado. Então isso é prejudicial, na medida em que isso pode prejudicar a sociedade. Então, na pandemia, né, o Brasil foi destroçado por uma ideia de que as vacinas seriam prejudiciais à saúde da população. E muita gente morreu porque não se vacinou. Isso é prejudicial. Então, a importância da verdade está aí. Ainda que sutilmente, isso pode, a falta de verdade pode prejudicar a saúde, pode causar morte, pode causar violência na população. Então, lembra do tema, não perde o fio da meada. O tema é: qual a importância da verdade nas relações interpessoais contemporâneas? Eu estou falando, a verdade é sim, ela é importante por isso. Puxa sempre esses temas mais abstratos, puxa para o mundo real, puxa para o mundo que você vive. Tá bom? Então, veja como o texto está sendo construído a partir de um texto, de um tema um pouco mais subjetivo, tá? E para fechar o texto, por fim, o espaço da verdade se encontra em um desejo por manter a estabilidade das relações interpessoais e por garantir a continuidade da civilidade. Os humanos, por natureza, são seres sociais. Logo, devem buscar conexões saudáveis que, a longo prazo, proporcionem as condições ideais para que o mundo permaneça em evolução. Dessa forma, do âmbito científico ao laboral, a veracidade é o motor de uma sociedade mais pacífica e ordenada. Então veja, não há fuga do tema, não há abordagens superficiais, né? O texto é muito bem construído, é muito bem desenvolvido, não há erros gramaticais aparentes. Isso aqui é uma redação nota 10. Você mandar esse texto para qualquer professor, manda com um tema, claro, ele vai dar nota 10. Desafio aqui alguém a... Claro, tá, eu tô sendo arrogante, né? Não é isso, não é. Não posso dizer que todo mundo vai dar nota 10, né? Eu tô sendo arrogante pra caralho aqui, desculpem. Mas, provavelmente, esse texto será bem avaliado. Então, ele está dentro do padrão da Banca IBFC, que é esse padrão aqui subjetivo. Repito, se você ainda não conhece o perfil da Banca IBFC, você precisa conhecer, tá? Você precisa entender o que a Banca IBFC quer. E para você ir bem na redação da prova da PM Paraíba, e vai ter muita gente reprovada nessa prova, você precisa estudar do jeito certo. Não é só decorando frases prontas, não é só fazendo leituras de notícias na internet, não é decorando esqueletos que você vai ir bem na redação da PM Paraíba, te garanto. O melhor jeito de passar na prova da redação da PM Paraíba é estudando da forma correta. E é isso que eu ensino lá nos meus cursos de redação, o link tá aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Forte abraço, espero que tenham gostado aí. Vamos pra cima, bons estudos aí. Tchau, tchau. E não esquece de dar o like no vídeo, né?